Olá, internautas, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão aqui do Centro Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Hoje vamos falar sobre um tema muito relevante, tem a ver com a valorização da vida, à luz da doutrina espírita, em especial a reencarnação, né? E antes de começarmos sobre o tema, nós vamos finalizar um tema que nós estávamos apresentando na vez passada, e o tema era sobre a caridade material e moral. Nós vamos terminar com um exemplo de uma pessoa, né, que praticou a caridade de uma forma muito linda e singela, e vale a pena revermos, né, o trecho que nós paramos, que nós interrompemos na gravação, houve uma pequena falha, mas hoje vamos concluir, será rápido, e já adentraremos no tema seguinte. Antes, porém, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus, agradecer também a oportunidade de estarmos aqui, com a assistência da espiritualidade amiga, sempre junto conosco, nos intuindo, para que possamos trazer um pouquinho mais da mensagem do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, para todos os que nos assistem. Que Deus nos ampare neste momento e que possamos cumprir aquilo que estamos programando para todos vocês. Que assim seja. E agora vamos reapresentar para vocês o trecho da exposição passada, que por uma questão de falha técnica nós tivemos que interromper, né? E nós falávamos sobre a caridade material e a caridade moral. Houve ali uma elucidação a respeito de cada uma dessas modalidades, né? A caridade material, que é aquela que a gente pode fazer com doações de alimentos, roupas, dinheiro, né? Um apoio mais físico, né, para as pessoas necessitadas. E a caridade moral, que aí não depende, né, de questões materiais para que ela possa acontecer, né? A caridade moral pode ser um abraço, um acolhimento, um sorriso, uma escuta, né? Escutar a pessoa, ouvi-la também e entender, né, os seus problemas, as suas aflições. Isso também é caridade. Nós podemos realizar ela mesmo dentro de casa, né, com os nossos familiares. E nesse tema nós falávamos deste exemplo aqui, da tia Socorro. Tínhamos falado sobre Chico Xavier e sobre o Dr. Bezerra de Menezes, né, que foram dois grandes exemplos de caridade moral e também material, né? E a tia Socorro também é um exemplo maravilhoso, né? Tia Socorro mantinha há pelo menos 3 anos um espaço que acolhia vítimas de violência doméstica, sexual ou abandono, lá na cidade de Mosqueiro, no Pará. Lembrando que ela casou muito cedo, né? Sofreu violência também doméstica, violência sexual, fugiu de casa, fugiu desse casamento e nas ruas ela morou em condição bem difícil, né? Também sofreu violência nas ruas também, mas não deixou se esmorecer. Ela realizou um trabalho, né? Abriu um abrigo para jovens e ali, ó, no entanto, o trabalho dela já durava mais de 30 anos e pelo menos 300 jovens passaram por seus cuidados, sendo que 9 deles foram adotados. Então, diante do sofrimento que ela experimentou, ela deu a volta por cima, abriu esse abrigo para jovens e cuidou deles. O legado dela ficou nas mãos da filha, que até hoje está tocando esse serviço, né, esse trabalho. E está aí esse legado, né, que fica o exemplo da tia Socorro. E para finalizarmos o tema, nós temos 2 frases importantes com as quais gostaríamos de compartilhá-las. Todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima: fora da caridade não há salvação. É uma expressão do Sr. Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 5, onde ele faz menção a essa frase, né, que é de suma importância, e de fato ele tem toda a razão. Também temos uma outra frase dele, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Se a gente percebe que fora da caridade não há salvação, nos melhorando como seres humanos, nós também podemos ser melhor para o próximo.
Então, nada melhor do que esse caminho, né? A nossa transformação moral. Então, essa era a mensagem que nós queríamos deixar da exposição passada. E agora nós vamos entrar no tema da exposição de hoje. E o tema de hoje é de suma importância para que nós possamos compreender a valorização da vida. Entender o porquê nós devemos valorizá-la, né? É claro que muitas pessoas não precisam especificamente disso para poder compreender, mas vale a pena as instruções que a espiritualidade nos traz para hoje. Hoje falaremos sobre valorização da vida, à luz da reencarnação. Como objetivos, nós vamos desenvolver 3 aspectos que demonstram a necessidade da reencarnação para compreendermos o valor que a vida possui. O primeiro aspecto desta exposição será o de compreender a necessidade da encarnação e da reencarnação, que é a pluralidade das existências. O termo encarnação é definido como a entrada do espírito no corpo físico. Então é o momento em que nós voltamos, né, a ocupar um corpo físico. Dá-se lá a partir da concepção. Já a reencarnação refere-se à nova chance de habitar a carne, e isso acontece quantas vezes for preciso para que a alma progrida. Então é a multiplicidade de encarnações. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, o Sr. Kardec pergunta: qual a finalidade da encarnação? Em resposta, os Espíritos dizem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Na questão 224A, formulada pelo Sr. Kardec, sobre os intervalos das encarnações, ou seja, a resposta dos Espíritos vem no seguinte sentido: cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Portanto, é necessário que nós voltemos para o corpo de carne, e nas experiências no corpo de carne é que nós conseguimos saldar as nossas dívidas com o passado. Arrependimento, expiação, reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Isso está lá no livro O Céu e o Inferno, do Sr. Allan Kardec, capítulo 7, o Código da Vida Penal Futura. Vejamos que, para que a gente possa realizar, então, a expiação e a reparação dos danos que nós causamos a outras pessoas, é necessário a reencarnação. Somente dessa forma é que nós conseguimos saldar as nossas dívidas. Então é aqui no corpo de carne, aqui numa vida, numa existência terrena. Agora nós vamos entender um pouquinho melhor sobre o porquê, né, dessa pluralidade das existências. Já temos uma noção, né, através das perguntas anteriores, mas vamos aprofundar um pouquinho mais o porquê dessa necessidade, né? Então o Sr. Kardec fez a pergunta 166 do Livro dos Espíritos, da seguinte forma: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E a resposta é: sofrendo a prova de uma nova existência. Opa, voltamos para a reencarnação. A questão 67 pergunta-se qual o fim objetivado com a reencarnação. Para que então a reencarnação? Isso talvez seja uma pergunta redundante, mas ela tem um objetivo muito claro, para que a gente compreenda, né, o porquê da reencarnação sem margem de dúvidas, né? O objetivo é a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nula indica e os espíritos a ensinam. Comentário do Sr. Allan Kardec sobre a justiça da reencarnação, que está lá na questão 171 do Livro dos Espíritos. Portanto, para que a gente possa corrigir as falhas cometidas numa existência anterior,
numa próxima, né, ou na existência atual, a gente tem a oportunidade dessa correção com justiça, sem excessos e sem privilégios. Então, a justiça divina não tem meio termo, né? Ela tem que ser exata, pontual. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus intermédios? Ou seja, poderíamos dar um salto quântico? A resposta é não. Pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Então a perfeição que a gente entende aqui na Terra não é a perfeição absoluta. Estamos longe, né, da perfeição absoluta. Por mais que alguma coisa, por mais que algo seja perfeito aos nossos olhos aqui, né? Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tende a passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. Assim, né, eu acrescentei aqui, uma criança, né, não pode saltar do primeiro ano do ensino fundamental para o último semestre de uma faculdade sem conhecer os conteúdos intermediários. Por isso que a gente fez esse desenho aí do bebê até uma pessoa ali, um jovem, né, formado numa universidade. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescência. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente adiantou num sentido, importa se adiante no outro para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que seguirem. A questão 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoarem-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, ou seja, não temos como nos aperfeiçoar sem a reencarnação, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Em resposta, o Sr. Allan Kardec obteve a seguinte conclusão: sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem, ou seja, o progresso, a perfeição. Então é preciso, indiscutivelmente, reencarnar. O valor que a gente precisa dar à vida é um valor muito alto e nós devemos zelar pela existência, né? Sob pena de nós patinarmos, nós paralisarmos o nosso progresso. E não é interessante para nenhum dos espíritos, nós estaríamos contrariando uma lei divina, que é propriamente a lei de progresso, né? No capítulo 1, Caráter da Revelação Divina, da obra A Gênese, o Sr. Allan Kardec apresenta a pluralidade das existências da seguinte maneira: com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana, as diferenças de posição social, as mortes prematuras que, sem a reencarnação, tornariam inúteis à alma as existências breves, a desigualdade de aptidões intelectuais e morais, pela ancianidade, ou seja, a idade real do espírito, que mais ou menos aprendeu e progrediu, e traz, nascendo, o que adquiriu em suas existências anteriores, ou seja, de vidas passadas. O Sr. Allan Kardec clarificou a questão através das próprias palavras do Mestre Jesus. Vejamos. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvidas a tal respeito, ou seja, a respeito da pluralidade das existências. Eis o que se lê no Evangelho de João. Esse é um dos evangelhos, né, um dos trechos bíblicos, mas são vários que confirmam as afirmativas que nós pudemos alcançar até agora, né? Em João 3, capítulo 3, versículos 3 a 7, nos diz o seguinte:
Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito: é necessário que torneis a nascer. Temos alguma dúvida, diante dessas palavras de Jesus, de que a reencarnação era o objetivo maior que ele estava tentando nos explicar? Diante dessas palavras e outras também que nós encontramos nos textos bíblicos, confirmam claramente que a reencarnação é algo sagrado, ou seja, é uma lei divina. É a única forma com a qual nós conseguimos, com justiça, nos melhorarmos, evoluirmos e partirmos rumo à perfeição. Não tem outro caminho. Até este ponto, nós podemos chegar à seguinte conclusão: sem a reencarnação, não há evolução. Isso é fato. Também podemos concluir que, se Deus nos concede o direito de reencarnar, nada mais justo que respeitemos o direito à reencarnação do próximo. Certo? E por quê? E como é que a gente justifica tais afirmativas? Jesus ensina: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Então, nós já temos uma justificativa muito plausível, altamente convincente, não deixa margem à dúvida, E ainda, eis os motivos que nos levam a compreender a valorização da vida, prevenindo-nos do suicídio e do aborto. O segundo aspecto que nós vamos analisar aqui será o mecanismo da reencarnação. Vimos até agora que sem a reencarnação não há progresso, não há evolução, nós não atingiremos a perfeição. Lembrando que a lei de progresso é uma lei divina e nós não podemos dela fugir, digamos assim, Então vamos lá. Como é que funciona então uma reencarnação? Como é que é o processo, esse mecanismo? Vamos lá. A reencarnação pode acontecer de várias formas, considerando-se que os espíritos encontram-se em distintos graus evolutivos. Portanto, cada caso é um caso. E a gente deixa isso bem claro, porque nós vamos utilizar aqui alguns paradigmas, mas não são paradigmas universais. São situações que acontecem em vários casos, mas não na totalidade. Reencarnação, cada espírito terá a sua, conforme o seu adiantamento, o seu merecimento e assim por diante, Portanto, nem todos contam com conhecimentos e esclarecimentos suficientes para participar e cumprir as determinações de seu planejamento reencarnatório, apesar de que todos têm o direito a uma nova chance. Surge aí a possibilidade de participação no planejamento da sua reencarnação, Você sabia disso? Olha aí. Dentre os vários tipos de reencarnação, destacam-se 3 muito comuns que se adequam à frequência vibratória de boa parte dos indivíduos da Terra, quais sejam a compulsória, a mista e a livre. E aí eu coloquei um etc aqui porque existem outros vários tipos, A reencarnação se processa em várias etapas e, por tratar-se de um processo muito importante, complexo e delicado, necessita de máxima atenção. Vejamos que não é um processo simples, não. O processo de reencarnação do espírito pode ter início décadas antes do seu nascimento. Olha só. Como no caso de Segismundo, que é um exemplo que nós vamos trabalhar aqui hoje, Está na obra Missionários da Luz, de André Luiz. Então, como no caso de Segismundo, quando os preparativos de uma nova existência material se iniciam de forma integrada com um grupo mais ou menos numeroso de espíritos.
Nesse planejamento realizado de forma coletiva, o destino de um ou mais núcleos familiares está intrinsecamente entrelaçado. Laços de amor mantenham os espíritos reunidos em repetidas jornadas na Terra, ainda que os papéis assumidos em cada existência possam mudar. E agora vem um recado importante. O ódio e o ressentimento, deturpações do amor, também vinculam as criaturas nas existências terrenas, como parte do mecanismo misericordioso de redenção e cura das enfermidades morais. As etapas da reencarnação, então, nós podemos simplificar, em 7 itens, que nós fizemos aqui uma seleção. Nessas etapas do processo reencarnatório, nós temos o planejamento, reencarnatório, a arquitetura espiritual do corpo físico, contato fluídico com os pais, ligação do espírito à matéria, formação do feto e adaptação à vida até os 7 anos de idade. Lembrando que na fase dos planejamentos ali, da arquitetura, isso, cada caso é um caso. Há pessoas que podem acompanhar esse processo inicial, outras não têm condições para isso, Nós não estamos generalizando aqui, Isso é apenas um esboço para a gente poder mais ou menos entender como funciona o processo reencarnatório e suas etapas. Agora nós vamos falar um pouquinho, um caso que serve de paradigma para várias situações semelhantes, mas voltando a dizer, não cobre a generalidade, a universalidade dos casos. Mas para a gente ter uma noção de como funciona uma reencarnação, nós temos o caso Segismundo, que é baseado, conforme já citado, na obra Missionários à Luz, ditado por André Luiz a Chico Xavier. Então, no caso da reencarnação de Segismundo, nós temos o seguinte resumo da história, Em uma encarnação precedente do casal Adelino-Raquel, após uma paixão desvairada, Segismundo assassinou Adelino e Raquel foi parar no prostíbulo. Desencarnaram cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio. No plano espiritual, o casal prometeu receber Segismundo como filho. Então veja quanta coisa aconteceu. A vida passada deles, houve essa tragédia. No plano espiritual, prometeram o resgate, numa nova encarnação. Tudo conforme nós já citamos nos itens, nas perguntas que nós já falamos aqui hoje, neste momento, nesta exposição. Antes de adentrar no caso, André Luiz precisou se instruir, porque para que André pudesse escrever, falar sobre a reencarnação de Segismundo, ele precisou entender primeiro como funcionava esse mecanismo da reencarnação, assim como nós estamos tentando fazer aqui agora, Então nós vamos entender também como funciona isso, como isso se aplicou no caso Segismundo, para que a gente possa compreender aí, através desse ensinamento, o porquê da valorização da vida. No Centro de Planejamento de Reencarnações foi o local para onde o André Luiz se dirigiu para poder aprender um pouco mais antes de ingressar, de estudar o caso Segismundo. E aí ele narra o seguinte: constituía-se o movimentado centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. As entidades sob os nossos olhos são trabalhadores de nossa esfera, que é a esfera espiritual, interessados em reencarnações próximas. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Agora nós estamos vendo aí que vários trabalhadores estão observando órgãos humanos, e o André Luiz também está ali observando, procurando saber o que é aquilo. Grande percentagem, narra ele, de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos no campo de manifestações puramente evolutivas, mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa. Ou seja, voltamos a dizer que cada caso é um caso. Aqui no caso Segismundo,
trilhou mais ou menos este caminho. Pode ser o nosso também, ou não, dependendo do nosso adiantamento. André observava as modelagens orgânicas nos pavilhões de desenhos. E ali estão vários desenhos, né? Musculatura, circulação linfática e sanguínea, sistema nervoso, cérebro, epífise, núcleos procriadores, coração, etc. Sempre orientado por Namassés, um irmão dos serviços informativos do local. Namassés estava orientando o André Luiz naquele momento, naquele centro ali de reencarnações. Ele estava ali guiando o André Luiz, explicando, né, ensinando ele esses processos, como funcionam. Em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Aparelhos esses que nós utilizamos aqui, os corpos, né? Como nós estamos agora aqui, nos manifestando através de um corpo físico. E é esse corpo que nos permite a evolução. Aí ele abriu um parêntese a respeito da reencarnação de Silvério. Silvério apareceu ali no momento que eles estavam estudando, né? Que o André Luiz estava aprendendo algumas informações importantes. Para tratar do caso Segismundo, surgiu o caso do Silvério, né? Silvério também estava ali, naquele centro, precisando reencarnar e aí eles conversaram a respeito do planejamento dele também. Namassés indicou a Silvério a reencarnação com um defeito na perna, visando defendê-lo de suas tentações de natureza inferior, servindo como um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio. Qualificou-o como um completista, um caso bem diferente de Segismundo, porque Segismundo não tinha um defeito na perna, como no caso de Silvério, teria outra situação, nós vamos falar também, a outra situação programada para Segismundo, diferente. E no caso de Silvério, ele já é um espírito mais adiantado. Mesmo com esse defeito na perna ali, mas significa dizer que ele já está num grau mais elevado que Segismundo, pelo que nós conseguimos depreender aqui dos trechos citados na obra. Como é um espírito considerado completista, o que é um completista? São raros irmãos que aproveitam todas as oportunidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferece. Isso é um completista. Então, pela indicação da obra, o Silvério já estava mais adiantado que o Segismundo. Apesar que Segismundo, ele não era um espírito trevoso. Segismundo, ele tinha um problema, um resgate a fazer, mas no plano espiritual ele já tinha realizado várias tarefas, várias atividades em prol de outros tantos espíritos. E nós vamos entender essa colocação aqui diante do volume de pessoas que acompanhou o caso Segismundo no plano espiritual, digamos, numa forma de gratidão a tudo que ele também prestou, né, de serviços para essas outras pessoas. Ajudou muita gente. Aí no pavilhão de desenhos nós podemos observar que temos vários trabalhadores, vários moldes, né, de partes do corpo humano, e nós temos o seguinte esclarecimento do André Luiz. Ele, nesse pavilhão de desenhos, ele pôde constatar que haviam pequenas telas demonstrando peças do organismo humano que estavam ordenadamente em todos os recantos. Tinha a impressão fiel de que se encontrava num grande centro de anatomistas, cercados de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos, de todos os feitios e para todos os gostos. Então vejam como é o trabalho, a engenharia por trás de uma encarnação. Ali é só na preparação do corpo físico. Então nesse desenho a gente pode observar o empenho aí dos trabalhadores, né? Vamos ver um close melhor. Quantas pessoas ali nesse local trabalhando, né, as formas físicas que nós encarnados vamos ocupar. De volta ao caso Segismundo. Então André estudou, compreendeu melhor como funciona o projeto da reencarnação e agora ele volta para o caso Segismundo. Lembrando que na obra Missionários da Luz, essa fase
que nós acabamos de analisar aqui, ela está lá no capítulo 12, Preparando Experiências. Já no capítulo 13, Reencarnação, é o que nós vamos analisar agora, tá? O caso Segismundo. Então, André Luiz e seu instrutor Alexandre chegam à casa de Adelino e Raquel, e Herculano, que trouxe Segismundo para a aproximação com o casal, esperava-os na entrada da casa. Herculano é o espírito que ficou, digamos assim, acompanhando Segismundo, né? Antes desse processo, durante o processo e depois também. O Herculano é um grande amigo de Segismundo, quase que como um anjo da guarda dele, né? Ou talvez seja um anjo da guarda dele. Antes de dormir, conforme prometido, o casal segue com grande atenção a oração dominical proferida com emotividade infantil pelo pequenino João. O clima de preparação para a aproximação de Segismundo com Adelino melhora. Quando nós fizemos a leitura da obra, são várias etapas até chegar aqui. Nós estamos resumindo para não consumirmos muito tempo, né, da exposição. Adormecidos, Raquel e Adelino abandonam seus corpos físicos. Raquel vai ao encontro de sua avó materna, enquanto Adelino vagueava no quarto angustiado e espantadiço. Então eles estavam para rever Segismundo para finalizar o preparativo da reencarnação do nosso amigo aí, Segismundo. Adelino apavora-se ao ver Segismundo e Alexandre interfere lançando raios magnéticos tranquilizadores sobre ele. E em seguida convence Adelino de que Segismundo não lhe deseja mal nenhum e que está em busca de seu perdão e acolhimento paternal. Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo, seu algoz em vida pretérita, conforme já expusemos aqui, dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que enodoava seu perispírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. O ambiente familiar continuava cercado de afeição. Alexandre, que estava coordenando os trabalhos da reencarnação de Segismundo, examinava os mapas cromossômicos planejados de Adelino, com a assistência de espíritos construtores. Então, veja quantos espíritos estavam ali operando essa reencarnação. Antes da concepção, muito trabalho estava acontecendo, né? Isso é para a gente ter uma noção do porquê devemos pensar melhor, com mais carinho, sobre a valorização da vida. Antes de iniciar o processo de reencarnação, Segismundo, de olhar triste e vagueante, aguardava aflito em uma pequena câmara de repouso em seu futuro lar, o momento crucial de sua redução perispiritual. Então ele está ali no formato de um homem, né, um homem adulto, e aí ele vai passar por um processo de adaptação do perispírito para poder passar para uma próxima etapa, ou seja, a concepção. Espíritos construtores iniciam um processo de magnetização do corpo perispiritual de Segismundo. Durante esse processo, à medida em que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Alexandre deposita Segismundo nos braços daquela que fora, quando encarnada, a avó materna de Raquel, para que ela seja portadora da entrega de Segismundo à sua neta. Ante uma assembleia de espíritos que já foram beneficiados por Segismundo, Alexandre anuncia o momento sublime de entrega de Segismundo à sua futura mãe, sob o olhar vigilante de Adelino. O aposento conjugal estava cheio de flores, de luz, com o propósito de adornar os caminhos do recomeço de Segismundo. E essa assembleia de espíritos que nós estamos vendo, ela é composta por pessoas que foram beneficiadas por Segismundo e estavam ali em gratidão, dando apoio a ele para a reencarnação. Naquela noite, após a união genésica de Adelino e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo e, após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com o seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. Olha só a grandiosidade e os detalhes, né, em que o processo reencarnatório acontece. Sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo é ajustada ao útero materno,
terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. Então, a primeira etapa do processo de reencarnação vai até a concepção. E ela vem de longe, de décadas, até chegar ao momento da concepção. Dali para frente ainda continua, o trabalho continua. Depois da concepção, os primeiros 21 dias de gestação são muito especiais, pois toda a configuração básica, incluindo a formação inicial dos sistemas orgânicos, ocorre nesse período. Então, os primeiros 21 dias que nós estamos nessa nave aí, que é o útero materno, são fundamentais. Acontece muita coisa com a assistência de vários espíritos. Observem bem. O processo de formação do embrião é acompanhado de perto por vários trabalhadores do plano espiritual. No 20º dia de serviço, Apuleio, que é um dos que estava trabalhando também nesse processo da reencarnação de Segismundo, mostrava-se muito satisfeito. Informou-me de que o trabalho básico estava pronto. Alguns cooperadores poderiam mesmo afastar-se e para a continuidade da tarefa bastariam apenas 2 deles, associados ao esforço contínuo de Herculano. Herculano, como nós dissemos, parece que é o anjo da guarda aí de Segismundo, né? Ficou acompanhando antes, durante e depois da concepção. A partir da 4ª semana, ocorrerá a organogênese, na qual os sistemas primordiais já formados vão se diferenciar nos respectivos órgãos. Muito bem, no caso de Segismundo, o planejamento reencarnatório deu certo. Segismundo renascia. Nessa nova etapa, continuava, no caso, contando com o apoio dos amigos espirituais, especialmente de Herculano, o amigo e orientador. Permanecerá em definitivo junto de Segismundo na nova existência até que ele atinja os 7 anos após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Depois desse período, a sua tarefa será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Dito tudo isso, a conclusão que a gente chega é que não se reencarna por acaso, sem propósito, sem algum planejamento e sem árduo trabalho de inúmeros espíritos envolvidos com cada pessoa que retorna para a vida material. Então, diante de toda essa tarefa, diante de todo esse trabalho, é muito razoável, digamos assim, que nós entendamos o objetivo maior aqui dessa exposição, que é a valorização da vida. Agora, a gente sabe que para uma reencarnação, não é um bebê não nasce ali só a partir da concepção, ou seja, não acontece só a partir da concepção. São décadas antes de planejamento, todo um planejamento. E esse planejamento não é só físico, mas também a escolha da família, as condições que a família vai acabar apresentando. Tem pessoas que não querem ser pais e mães e assim por diante. Ou alguma coisa acontece que elas não podem também, Então veja que não é uma coisa que acontece por acaso, mas também não é uma coisa que acontece assim ao léu, ou seja, sem um propósito, sem uma definição, sem um planejamento, digamos assim, Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre esse terceiro aspecto da nossa proposta de hoje, a conservação da vida. Primeiro a gente viu a necessidade da encarnação. Sem a reencarnação, nós não conseguiremos evoluir. Então é uma condição sine qua non. Precisamos reencarnar. A segunda questão é o trabalho que se dá para se acontecer uma reencarnação, Dá bastante trabalho, antes e durante. E agora, no depois, nós vamos entender aí essa questão, o contexto da conservação da vida, para finalizarmos aí um círculo de ideias que nos levarão a essa conclusão, se devemos ou não e por que valorizarmos a vida que nós estamos dispondo atualmente. E aí nós começamos com a questão 702, do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: o instinto de conservação é uma lei da natureza? A resposta é, sem dúvida, é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns ele é puramente maquinal, em outros ele é raciocinado.
Questão 703. Com que objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de sua conservação? Todos devem concorrer para os desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. E ademais, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então veja que é necessário para o aperfeiçoamento dos seres. Então todas as duas outras proposições, os outros aspectos que nós analisamos, vão de encontro a essa questão, o nosso aperfeiçoamento. A questão número 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Essa é uma pergunta chave para que nós possamos ainda mais aprofundar a necessidade até, da valorização da vida. E em resposta a esse questionamento, a espiritualidade nos diz que não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. E aí nós temos dois tipos distintos aí de suicídio. O suicídio pode ser classificado como direto ou indireto, ou intencional e indireto. O intencional resulta de ato consciente. Há planejamento da morte, às vezes com detalhes, Infelizmente. E é isso que nós estamos aqui com essa proposta, o de combater o suicídio também, E o suicídio indireto resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física ou psíquica, ou ambas. Existem também outras formas com as quais nós podemos nos ajudar. E uma delas nós apresentamos aqui, que é o trabalho realizado pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Realiza, no caso, o apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sempre sob total sigilo, por telefone, e-mail e chat, 24 horas todos os dias. Existe uma linha nacional do CVV, que é o telefone 188, é gratuita a ligação, funciona 24 horas, conforme dito aí, Mesmo nos sábados, domingos, feriados, são todos os dias do ano, o CVV está à disposição naqueles momentos em que, mesmo com todo esse conhecimento, mas a gente fica triste, A gente sofre por algumas desavenças na vida, a perda de um ente querido, uma separação, um divórcio, uma catástrofe financeira. Então, várias coisas podem acontecer na nossa vida que acaba nos desanimando. E, para o CVV, conversar é sempre a melhor opção. Desabafar, falar com uma pessoa que está ali à sua disposição. Quando a gente liga para o CVV, o voluntário está ali para ouvir as nossas angústias, para que permita o nosso desabafo. E isso tem ajudado muito. O CVV existe há 61 anos, funcionando sempre nesse trabalho de apoio emocional. Ligue para o 188. Se você não tem com quem conversar, está desamparado, desesperado, aflito, entre em contato, desabafe com o CVV. Tá certo? Então vamos às nossas conclusões finais aqui da nossa exposição. Nós lembramos o seguinte: se consideramos a reencarnação como uma lei divina, é justo o nosso desejo de reencarnar e de evoluir, sem sombra de dúvida. Então nós queremos isso, estamos aqui para isso. Agora, se consideramos justa tal lei e aqui estamos reencarnados, é sinal de que devemos gratidão a Deus e aos espíritos envolvidos e aos nossos pais também, por aceitar a missão da paternidade com o nosso retorno à vida na Terra. Considerando tal gratidão, será justo também permitir que nossos filhos também tenham o direito de reencarnar, uma vez que sem a reencarnação, estes
serão prejudicados em seus processos evolutivos. Justifica-se a presente afirmativa mediante a seguinte indagação de Kardec. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Vejamos então por que do valor que a gente tem que dar à vida. A nossa vida e também a vida do próximo. E ainda, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança, antes do seu nascimento. Ou seja, da concepção ao nascimento, ali é considerado um crime. Pois que isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. E agora, apenas uma exceção a essa regra, e é uma exceção lógica, né, que a espiritualidade nos traz, em que é permitido, né, a escolha. Infelizmente, acontece, né, situações em que a gente tem que escolher entre a vida da mãe e a vida do bebê. Na questão 359, o Sr. Kardec pergunta: dado o caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? A resposta é: preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe, ou seja, que não nasceu ainda, a sacrificar-se o que já existe, ou seja, a mãe. Somente nesses casos em que a medicina constatar que o nascimento dessa criança coloca em perigo de vida a mãe, aí sim é permitido, né, a interrupção dessa gestação. Então, gente, a nossa proposta aqui, e já agradecendo ao Centro Espírita Chico Xavier pela oportunidade, é a de compreendermos esses três aspectos que nós colocamos para que a gente possa raciocinar melhor sobre a valorização da vida, né? Nós estamos entrando, conforme dito logo no início, no mês de valorização da vida. Não é um mês para se comemorar, porque é um assunto muito sério, mas sim um momento para refletirmos a respeito da valorização da vida. Essa era a nossa proposta, da qual desde já agradecemos imensamente a oportunidade. E agora vamos aproveitar a oportunidade para realizarmos a nossa prece de encerramento, elevando os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus, agradecendo pelo dom da vida e a oportunidade que tivemos de conhecer um pouco mais sobre esses aspectos importantes a respeito da encarnação, da reencarnação e da valorização da vida como um todo. Deus possa iluminar os nossos caminhos e nos trazer cada vez mais esses ensinamentos para que possamos aperfeiçoar o nosso adiantamento moral e podermos também, assim, praticar o bem ao próximo. Deus nos ampare, nos ilumine e nos proteja. E que assim seja. E que Deus possa iluminar a todos com os conhecimentos que essa casa maravilhosa nos traz através dos seus expositores. Muito obrigado e até a próxima.